né? E o que é interessante aí, muito no nosso dia a dia, o Papa ele fala que a gente precisa superar as inimizades para cuidar um dos outros, né? Quantas vezes o vizinho precisou e por conta da fofoca lá do passado, você simplesmente deixou e fez vista grossa. Não fazer para o outro o que não quero para mim, então o Papa fala isso também. E uma coisa muito interessante que ele fala, e vai linkar com outra provocação, é superar a tendência a limitar o amor ao mais próximo. E aí, a gente ouve muito e fala muito, não só sobre a história do samaritano, mas no dia a dia a gente fala muito sobre o próximo, ajudar o próximo, né? Tem o mandamento, ama a Deus e ama o próximo a ti mesmo. E aí aqui é uma provocação, Mateus. O próximo. Quem é o próximo? O próximo é o meu pai, a minha mãe, o meu amigo? Ou quem é o próximo? Então, eu gostaria de começar citando o próprio Papa Francisco na encíclica, no número 81, depois quem desejar ler. A proposta é fazer-se presente a quem precisa de ajuda, independente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença. Neste caso, o samaritano foi quem se fez próximo do judeu ferido. Para se tornar próximo e presente, ultrapassou todas as barreiras culturais e históricas. A conclusão de Jesus é um pedido. Vai e faz tu também o mesmo. Por outras palavras, desafia-nos a deixar de lado toda a diferença e em presença do sofrimento, fazer-nos vizinhos a quem quer que seja. Assim, já não é digno que tenho próximos a quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-me eu um próximo do outro. Então, o que o Papa está dizendo aqui? Este próximo é todo aquele que está perto de mim e que precisa de ajuda. O próximo que eu preciso ajudar, ele pode ser o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, os meus filhos? Pode. Mas esse próximo pode ser o vizinho. Esse próximo pode ser uma pessoa que às vezes passa ali na sua rua. Esse próximo pode ser uma pessoa que você conhece. Esse próximo pode ser uma pessoa que está no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Porque, claro, nós podemos ajudar num serviço social as pessoas, mas se às vezes nós não temos dinheiro, nós podemos ajudar escutando a pessoa. Se às vezes eu não tenho a possibilidade de pagar um almoço, eu tenho uma bolacha ali comigo que eu posso satisfazer e enganar a fome do outro. Então existem pequenas atitudes que nós podemos fazer para ajudar o próximo, que é todo aquele que passa por nós e que precisa de ajuda. Existe uma história que fala que uma pessoa convidou Jesus para ceiar na casa dele. E então foi lá um morador de rua, bateu na porta, perguntou se ele tinha algo de comer, ele falou, não tenho. Foi outra pessoa, pediu algo de comer, não tenho. Foi uma terceira pessoa, pediu algo de comer, e ele falou, não tenho. Aí no outro dia, esse homem se encontrou com Jesus novamente e falou, Senhor, eu preparei um banquete para o Senhor e o Senhor não apareceu. Aí Jesus respondeu, então, mas eu fui 3 vezes e por 3 vezes você me disse não. Eu pedi de comer para você 3 vezes e por 3 vezes você disse que não tinha nada de comer. Então, o Papa está nos lembrando que às vezes aquela pessoa que bate na nossa porta pedindo um alimento é o próprio Jesus. E claro que aqui nós temos hoje em dia questões éticas, porque, por exemplo, nós sabemos que às vezes a pessoa pode estar pedindo alimento ali porque ela vai vender para comprar drogas ou para uma outra finalidade. Existe isso. Mas, enquanto cristãos, nós não devemos
somente pensar nessa possibilidade. Se a pessoa está ali pedindo de comer e você dá de comer para ela, a sua parte você fez, independente do que ela irá fazer com aquilo. Claro, se com o tempo você descobre que aquela pessoa não tem a intenção de realmente se alimentar daquilo, mas que usa aquele alimento para outra finalidade, aí você corta. Mas se você está na dúvida, se você não sabe qual a finalidade com que a pessoa vai usar aquele alimento, dê. Faça a sua parte quanto cristão. Porque o próprio Senhor, Ele nos lembra. Um copo de água dado a alguém que te pedir, que alguém que tiver sede, não será esquecido, não ficará sem sua recompensa. Então, se alguém bate na sua porta e você dá, independente que essa pessoa vai usar para uma outra finalidade, é como eu disse anteriormente, quem vai responder por isso diante de Deus é ela. Mas a sua parte você fez. Porque você pode repetir o erro daquele homem, que chamou Jesus para comer na casa dele, por 3 vezes o Senhor foi, mas nenhuma vez ele acolheu. Ele não percebeu que era Jesus ali, naqueles mendigos que passavam por ali. Então é um cuidado que nós, como cristãos, devemos ter. Todo aquele que está ao nosso redor é o nosso próximo. E o Papa destaca e vai mais além. Ele diz que nós não devemos apenas ter esse próximo, mas que eu procure ser o próximo do outro. Muito mais do que eu esperar que o outro venha até mim, que eu seja o próximo do outro, que eu me coloque a serviço dele. É isso que o samaritano também está nos ensinando. Claro, o samaritano passou por ali, viu a realidade e ajudou. Mas muitas vezes tem realidades que nós conhecemos e que nós evitamos enxergar. Tem problemas que nós vemos, mas eu evito, né? Porque o dia em que eu tocar nesse assunto, vai sobrar para mim, vou arrumar trabalho. Então, é mais fácil, é mais cômodo eu fingir que não estou vendo, né? Eu vou fechar meus olhos, vou fingir que não estou vendo, porque aí eu não tenho que ajudar. Então o Papa Francisco está nos convidando. Se coloque, né, no lugar do outro. Seja esse próximo. Não espere o próximo vir até você, mas seja você o próximo que vai até o outro para poder ajudá-lo. E é interessante que eu tenho algumas discussões filosóficas com alguns colegas, alguns amigos, sobre justamente algumas pessoas me falam assim, pô, mas a gente faz trabalho de dar o alimento para o morador de rua, mas ele está ali usando droga porque ele... Então começam nessas discussões de querer refletir ou querer pensar o que a pessoa vai fazer com aquilo, por que a pessoa está ali. E eu sempre comento isso também. Inclusive, semana passada eu falei isso para uma pessoa, que ela falou para mim assim, olha, o fulano pega a cesta básica aqui e eu vi ele vendendo lá embaixo. E quando, na verdade, uma outra pessoa tinha dito que ele estava fazendo isso. E aí eu falei para ele assim, olha, a gente ajuda, a gente fica muito chateado se isso acontece. Porque outras pessoas estão ajudando, estão doando. Então aí, eu falei bem assim, Mateus, aí não é comigo. Vai prestar conta com quem está lá em cima. E aí eu não posso fazer nada. Então, se a gente entrar muito nessa vibe e isso é frequente nos trabalhos que eu participo, mas está ajudando uma pessoa que não precisa. Então, assim, se a gente entrar, isso eu falo para os meus amigos, se a gente entrar na vibe de avaliar o que a pessoa vai fazer, a gente não vai ajudar. Então, se é de coração, você sente. E uma dica que eu dou, se você costuma dar bolacha, dar água, por exemplo, perto de casa sempre ficam os meninos na porta da padaria pedindo, me dá um leite e tal. Então, a minha dica é o seguinte, vai dar água, abre a garrafa e dá a garrafa aberta. Vai dar o pacote de bolacha, abre o pacote de bolacha e dá o pacote de bolacha aberto. Isso eu aprendi com um grupo que entrega alimento na rua. Eles entregam um kit de higiene, papel higiênico, escova de dente, pasta de dente. E o que eles fazem? Eles abrem a pasta de dente do pacote e dá fora do pacote. Isso ajuda, porque para vender precisa estar num pacote bonitinho, fechado. Então é uma dica, é um macete, né? Porque quem é a gente para julgar?
Então a gente não sabe, você não está na pele daquela pessoa para saber o que ela viveu. Então esse é um ponto importante. Bom, e aí, aqui é a reflexão que a gente fez, né, sobre quem é o próximo. Então é comum a gente estar associado. Eu fiz uma brincadeira com umas crianças perguntando quem era o próximo, e eles também não. Tudo bem, criança, né? A gente dá o desconto, mas assim, todo mundo, adulto também, imagina que próximo é o quem está do lado que conhece, é só o amigo, e não é. Próximo é quem precisa, e o samaritano nos ensinou bem.